Olá, estamos então começando a nossa live, que hoje vai ser muito especial. Hoje eu vou conversar, na verdade, com o José Roberto Abramo. Essa semana tem uma galerinha top aí, eu tô trazendo uns especialistas. E vou convidar também, estou convidando agora também o Ronald Platz, que é do Coach Club. José Roberto está na área já. Deixa eu já enviar para ele o convite. Vou baixar aqui também o meu. Deixa eu só informar uma pessoa aqui. Olá, Cristiano, já estou aí. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Está bem Beleza. iluminado aí, está me vendo aí. Eu tô vendo você e você está com um quadro diferente aí atrás. É, a minha esposa que é a artista aqui da brincadeira. A ela que Ela que pinta? faz, ela que pinta. Ela Legal, pinta legal. vários estilos. É. Eu tô vendo uma coisa aqui, José, que é o seguinte: como é que eu faço para convidar o Ronald também? Como é que eu faço para convidar o Ronald também? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou enviar para você e para o Ronald. Vou sair com você um pouquinho aqui e vou enviar de novo. Tudo bem, José? Aí eu envio Tudo para os bem, dois. tudo bem. Só um instante. Tá, Vou enviar para o José Abramo e para o Ronald também. O Ronald ainda não está na área, mas eu vou convidá-lo aqui. Ronald. O Ronald eu não estou achando ele não. Será que ele não me segue? Rapaz, acabei de descobrir agora. Deixa eu ver aqui. José Abramo tá direto. Só não estou conseguindo achar o Ronald aqui. Vou pelo Coach Club. Coach Club é do Ronald. Então a gente tá chamando aí pelo Coach Club. Bom, eu não vou chamar o Ronald por enquanto. Eu vou ver como é que eu faço aqui. E atendei Silvanete. Boa noite, Silvanete. Tudo bem? Ô, Abramo, não teve jeito. Eu tentei aqui, você viu, né? O Ronald não é, aparece para mim. O cara não me segue, olha só. O Coach Club me segue, ele não. sacanagem, né? Ô, José, Quem sabe se você não vai pelo coach? oi? Quem sabe se você não vai pelo Coach Club? Pois é, eu tentei aqui o Coach Club, mas aí não apareceu. Eu acho melhor a gente continuar, né? Caso ele apareça, Tá. ele faz aí uma solicitação de repente, e aí ele mandando essa solicitação. Eu tentei ligar aqui o coisa, mas se eu ligar eu não te ouço. Pois é, não, vamos, vamos, Tem que ser vamos, só. vamos bater esse papo nós dois mesmo, que vai ficar muito legal. Hoje a gente vai falar, Gabriel, sobre ajustamento profissional. Eu quis trazer você, né, para a gente conversar aqui, para deixar gravada essa live, até para outras pessoas depois poderem verem ou ouvirem. Né? A gente está pensando também em transformar esses nossos bate-papos em podcast para o pessoal aproveitar, sobre a questão dos tempos de hoje. Né? Eu estou trazendo pessoas assim que têm um pensamento crítico, bem legal, para ajudar a galera Ah, com que bom. relação ao ajustamento profissional nesse tempo aí de pandemia, né? O que você tem a nos dizer aí? Se apresente para nós e fique à vontade. Bom, eu sou José Roberto Abramo, né? Sou um apresentador atual da mesa de debates da TV Juiz de Fora, e ela também é veiculada pela Premium FM, e sou um entusiasta da notícia, da criticidade com relação às coisas que a gente, das leituras que a gente faz do mundo. Uhum. Nós estamos num momento muito especial. Sou professor, né? Eu sou engenheiro de formação. Entrou o Ronald aí. Então, Eu sou eu estou engenheiro de mandando formação. mensagem aqui para ele, estou te escutando e estou mandando aqui pelo computador. Você é engenheiro de formação, né? Certo. Eu sou engenheiro de formação, mas depois continuei militando no magistério e acabei fazendo física e matemática, que são complementações teóricas
com relação ao tronco comum da engenharia ou da área de exatas. Uhum. Então, eu militei nessas áreas. Mas eu sempre fui um pesquisador, eu sempre fui uma pessoa de leituras diversas, eu nunca me prendi muito à minha área técnica, e eu acho até que eu sou um pouco mais da área de humana, eu tenho o meu pensamento, a minha visão da vida é bastante filosófica, Uhum. e eu gosto muito de atuar em mídias, e de 3 anos para cá eu entrei numa sociedade, depois acabei sendo dono sozinho da sociedade, e por conta disso, eu acabei entrando na mídia e acabei aportando aqui na FM Prêmio e na TVE. Né? Sim, sim. Na FM Prêmio como produtor de um programa musical, que eu também tenho na minha mídia, um outro programa, e como apresentador, tem vídeos meus, tem meu canal no YouTube também, e a gente vai dando as caneladas aí. Então, esse aí é o meu currículo mínimo. Tá? A minha área de foco, ela continua sendo um olhar para a educação. Por quê? Porque eu acho que em todos os momentos que a gente passa na vida, em todos os momentos, em todos os ciclos da natureza, sempre foi o educar, o instruir, o estar junto, o criar, o olhar, né? O adotar como discípulo ou seguir alguém na qualidade de discípulo, sempre foi a instrução que vai passando de geração em geração. E nós estamos num momento em que eu acho que mais do que mudança de paradigma, eu acho que nós estamos num momento de metamorfose, tá? Certo. Eu acho que a sociedade humana vai sofrer uma metamorfose, entendeu? E essa metamorfose, ela talvez até venha não sei, eu não sei como é que a espécie evolui, mas eu acho até que isso tem uma consciência que vai para o seu DNA. A gente vai fazer um histórico, esse histórico vai virar uma lembrança, essa lembrança de fatos passados, de gerações passadas que desembocaram nas de hoje, vão desembocar nas de amanhã. Então, eu acho que a educação é primordial para isso aí. Né? Você acredita nisso? Então, é mais ou menos isso. Você acredita que a gente passa também, não só os genes biológicos, mas também psicológicos pelo nosso DNA? O que você acha? Olha, eu acho que sim, eu acho aquela estrutura que o Jung falava do arquétipo, né? O que é o arquétipo? Ele é uma memória que está em algum local da mente, ou eu não sei se seria da alma, não sei se o Jung não define muito bem isso aí em termos de alguma coisa hipersensível, mas o arquétipo ele é uma montagem, uma visita, uma memória que nós temos, uma memória ancestral. Como nenhum de nós aqui viveu 180 mil anos, 100 mil anos, 12 mil anos, essa memória tem que ter vindo sem ter sido pela nossa consciência, pela nossa presença. Então, ela tem que ser pelo nosso DNA, né? Pela nossa evolução. Eu já ouvi falar, inclusive, que a gente contagia micro-organismos até para que a gente não fique isolado. Porque uma espécie que é isolada geograficamente de outra espécie, da mesma espécie, da mesma natureza que elas, que fica isolada geograficamente, elas vão crescendo e vão se distanciando geneticamente a ponto de que lá na frente não podem cruzar. Né? Por exemplo, se existisse uma humanidade em Marte desde 12 mil anos para cá e uma humanidade aqui em 12 mil anos, talvez elas não tivessem mais capacidade de interação até para reprodução. Né? Talvez elas não se entendessem, a maneira como elas iam montar a linguagem, a simbologia, os arquétipos montados, seriam todos diferentes, dependendo de uma cultura específica. Então, eu acho que os micro-organismos eles até passam para a gente para trazer essa história da espécie, né? Para trazer os genomas, a gente vai visitando os genomas. Eu acho que os vírus e as bactérias eles são frutos de um reconhecimento de organismos. E, interessantemente, nós estamos convivendo com micro-organismos que são da espécie animal. Sim. Um dos perigos que nós vivemos atualmente é exatamente que o coronavírus venha a colonizar a espécie humana. O que seria colonizar? Ele passar a ser da espécie humana também, porque por enquanto ele não é. Ele é um invasor, ele não está à vontade, ele está tentando descobrir algo sobre o nosso organismo, e se nós conseguirmos extingui-lo em relação a nós, deixarmos ele no reino animal, ele não estará nos colonizando. Se ele nos colonizar, ele pode ser um perigo, como a AIDS. A AIDS, por exemplo, já colonizou populações da África lá, através do contato com o macaco rhesus, né? E ele já virou um vírus humano. Quando nós tivemos contato com esse vírus, ele veio para cá e colonizou a raça humana. Quer dizer, ele está presente o tempo todo, nós estamos tratando dele e não temos uma vacina. Se nós temos também fazer parte do nosso convívio social, né? Por exemplo,
doenças como a AIDS, o câncer também, né? Não é um vírus, mas... O influenza. Quer dizer, que passem a ser tendências humanas, ele é um vírus só de RNA, ele é muito facilmente mutável, a maior distância que ele tiver do primeiro caso o tornará uma espécie que você não tem nada certo sobre ele. Ele está mudando o tempo todo. Pra você ter uma ideia, quando eles falaram que tinha um vírus lá na China, o vírus da China já era o C, já existia o A e o B, e ele pode não ter sido nascido na China. Aquela história, por exemplo, que o vírus foi pego ali naqueles mercados, e que naqueles mercados se contaminou porque tinha alimentação com animais exóticos. Tá? Isso é bobagem. Nós também temos animais exóticos aqui, animais silvestres. Nós também saímos para as caçadas e comemos outros animais. Eles não são diferentes da gente. A contaminação que existe aqui, possível e provável, as zoonoses lá também ocorre. O que realmente disseminou a criação e a mutação e o pulo do vírus, o upgrade que o vírus deu na nossa espécie, é exatamente essas fazendas coletivas que convivem muitos animais, elas existem muitas na Ásia, existem na Europa, existem na América Latina, existem na América do Norte. E o que ocorre? A presença desses animais acomodados muito proximamente e próximos aos grandes burros, próximos ao ser humano, faz com que o vírus vai pulando de espécie. Ele chegou na espécie humana. Né? Uhum. Ele é da espécie animal. Ele é do morcego, ele é de um animal lá que eu esqueci o nome dele agora. E se ele vier para nós, ele passa a ser nosso também. Como ele é muito mutante, amanhã ele pode ter uma carga letal aí e dizimar metade da humanidade. Então, requer o quê? Educação, estudo, instrução, conhecimento, né? Não ficar vendo qualquer bobagem na internet que a pessoa está falando. Né? Isso que eu estou falando aqui são frutos de leituras, de pesquisa que eu fiz, Claro. de institutos da Suíça, institutos da própria China, da América do Norte. São leituras. Eu não sou especialista, eu estou falando do que a ciência me disse. Né? Uhum. Eu estou agindo como professor. Eu fui ler primeiro, não sou estudioso, mas eu sou um pesquisador, li, fiz artigos sobre isso, tenho esse conhecimento até certo ponto superficial, mas é um conhecimento que tem origem. Então, a educação, para mim, é principal. Ela é central. Então, só conversando com o pessoal que está assistindo aí, por enquanto a gente tem algumas pessoas, mas você já percebeu que o cara é fera. Então, assim, ajuda a chamar mais pessoas, manda aí, divulga para o pessoal. A Ana Paula chegou, psicóloga, uma grande amiga e faz parte da nossa turma de PNL. Ô, Ronald, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te pedir uma ajuda. O Ronald está assistindo a gente. Só que não aparece para mim o recurso de chamar mais de uma pessoa. E me falaram que tinha. Acabou que eu não tô com esse recurso aparecendo aqui para mim. Se você conseguir mandar uma solicitação para mim, Ronald, para você entrar na live, eu aceito e aí você entra aqui junto com a gente. Eu acho que é possível, porque eu já vi gente fazer lives em grupo. Não sei se tem que ter um aplicativo especial. Sim, sim. Na hora que você me chamou aqui, na hora que você me tirou, apareceu aqui. Você quer participar ao vivo, né? Uhum. Apareceu aqui. Mas foi na hora que você me retirou. Na hora que você me tirou, de repente. Eu não sei se para todo mundo aparece essa pergunta. Eu retirei para ver se aparecia mais de uma opção para colocar, entendeu? Mas não apareceu. A Silvanete falando aqui, Silvanete também já foi minha aluna aí de cursos. A educação é a base de tudo. Tive a honra de tê-lo como professor. Grande Silvanete. Nossa, fico feliz. Aê. Fico feliz de saber. Muito legal, Fico feliz de saber. Ô, José, então assim, é um cara de exatas que se deu muito bem em humanas e que tem um olhar crítico aí na saúde. Esse é o cara. Então, Roberto, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema, né? Então, você já tem esse olhar crítico aí sobre até o vírus nos colonizar. E como é que a gente vai se ajustar, não a isso, né, que a gente talvez não queira, mas assim, a essa invasão que ele fez agora, né? Não sei se no futuro ele vai permanecer ou não, mas como é que a gente vai viver a partir disso? Olha, eu acho o seguinte, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não refutar a ciência. O pessoal fica falando, criando aí fantasmas, dizendo que a OMS
um organismo que interventor, que ele quer condicionar a humanidade toda, e que quer dar diretrizes, quer controlar. É claro que existe a globalização, de certa forma, ela é totalitarista, tá certo? O produto ele tem que servir para qualquer humano. Então, se você tiver uma cultura onde esse produto é impenetrável, a globalização vai forçar as portas, vai tentar abrir as portas. Então, a primeira coisa que eu acho importante é o seguinte: a gente manter a cultura da gente, mas com a visão da cultura do outro. Tá? Então, você vai respeitar a cultura do chinês, você vai respeitar a cultura do russo, você vai respeitar a cultura do americano, do inglês, do francês, vai respeitar, porque todos eles são cultura, vai respeitar a cultura dos índios, né? Vai fazer um estudo histórico para saber quem foram as civilizações do passado. A gente, quando fala de filosofia, só pensa em filosofia eurocêntrica, né? O eurocentrismo, quer dizer, centrada na Europa. Olha, todas as civilizações tiveram escolas filosóficas. Eles não se ditavam, eles não se diziam filósofos, mas eles eram filósofos, porque eles também admiravam a natureza, eles também conjecturavam, tudo a partir da civilização e do olhar deles. Então, nós temos que abrir o nosso olhar para ver o olhar do outro. Faz parte de olhar para o olhar do outro, para tentar ter essa empatia, né, de perceber o mundo pelo olhar do outro. Faz parte, por exemplo, você perceber aquelas pessoas que são empenhadas na ciência, né, e que querem esclarecer com base em dados fidedignos, né? Essas pessoas, normalmente, elas são arredias aos holofotes. Se você chama um grande cientista, que está dentro de um laboratório, fazendo experimentações, e começa a falar bobagem com ele, começa a fazer pergunta idiota, levando ele para uma ideologia, para uma ideia outra, ele foge de você. Você pode notar que os grandes cientistas, os grandes cérebros do mundo, eles não estão na política, eles não estão nas TVs, eles não estão nas lives, eles têm que ser convidados a falar. Nós temos que lê-los, temos que percebê-los, dar espaço para eles falarem. E isso, para mim, é educação. Você pode se autoeducar, né? Desconfia de uma fake news, de uma notícia que você recebe, que pode ser uma fake news, com todas as boas intenções do mundo. Porque, olha bem, quando a gente fala fake news, a gente retira o conteúdo do tema. O que é o conteúdo do tema? Fake news é uma notícia falsa. Você pode falar todos os dados corretos, falseando a verdade. Basta, você faz um texto de sua lavra, você dizendo, eu vou cortando o texto em algumas partes, na hora que se fizer a leitura do texto, o que está dito no texto é algo que você não quis dizer, porque eu fui retirando partes. É fácil fazer isso. É uma brincadeira que uma criança sabe fazer, um jovem sabe fazer. Então, nenhuma das partes daquele texto é verdade, é inverídica. Só que a soma dessas partes não dão a verdade que você falou. Isso é uma notícia falsa. Quando você edita um vídeo e retira partes importantes, você está fazendo uma fake news baseada em notícias que são, em princípio, realidade. Então, quer dizer, é fácil falsear a realidade. Para você não falsear a realidade, o que você tem que fazer? Ter olhar. E você só ter olhar quando você se educa. E como que você se educa? Não é só lendo física, matemática, tirando nota boa, sendo aquele aluno Caxias, o aluno nerd. Isso aí não é o suficiente. O suficiente é mudar de lugar de olhar, né? Começar a ver o olhar do outro, começar a tentar entender o outro. Entender, por exemplo, o lado da ciência, entender o lado da psicologia. A psicologia ainda é muito combatida. Só vai no psicólogo quem é bobo, quem é fresco, quem é esquisito. Não é nada disso. É uma ciência nova, ela tem que se desenvolver. Para se firmar, ela precisa de interagir conosco. Qualquer ciência tem de interagir com a gente, né? Respeitando as civilizações, respeitando os grupos minoritários, porque eles também têm ciência da sua terra. Por exemplo, o indígena, ele tem um conhecimento da terra que nós não temos. O indígena, na natureza, ele protege a natureza, porque ele entra em simbiose com ela, ele entra em ciclo com ela. Ele entende o ciclo da água, sem saber, sem ter instrução teórica, ele entende o ciclo do carbono, do nitrogênio, ele sabe quando tem a desova do peixe, ele sabe a hora que ele não vai pescar, a hora que ele vai pescar. Quer dizer, ele é, entre aspas, um cientista da natureza. Pesquisar o conhecimento dele, transformar na nossa ciência, é educação, é estudo, é instrução. Entendeu? Eu acho que nós... Tem muita coisa, José, que às vezes a gente despreza pelo próprio secularismo, né? Igual que você está falando aí, os indígenas, povos antigos. A gente sabe que o conhecimento dessas pessoas, até hoje mesmo, a China está muito em voga,
A medicina chinesa também está muito em voga por conta disso. E ela é E ela antiga, é ancestral. é ancestral, é antiguíssima. E às vezes a gente fica achando que a ciência é só a coisa, ou a tecnologia é só aquilo que está sendo descoberto hoje, né? É só a coisa nova. E não, é o que você falou, a gente precisa estar resgatando todo o conhecimento e a sabedoria aí das idades, né? Ou das eras aí diferentes, porque em cada tempo teve seus cientistas, na verdade. Eu acho que é mais ou menos, eu consegui captar mais ou menos essa ideia aí que você está falando. Eu concordo muito com isso. Pois é, a ideia é o seguinte, você vê como que é uma tribo indígena. Cada um tem o seu papel e eles vivem em comunhão. Né? Um pouco diferente da nossa sociedade, porque nós temos funcionalidades sociais baseadas na nossa subsistência. Então, nós fazemos para nós no seio da sociedade. Né? Então, o que eu faço? Eu vendo o meu peixe. Olha só, o meu peixe. Eu, quando vendo o meu peixe, eu não estou preocupado se estou alimentando alguém. Quando eu vendo meu peixe, eu estou preocupado em vender meu peixe. Isso é uma visão errada. Você tem que ter a visão de estar alimentando e estar recebendo por isso. Isso aí é a visão de tribo. Né? E a globalização, ela exclui o seu querer. Ela coloca para você uma necessidade, ela cria em você uma necessidade, ela diz para você que aquilo é importante, ela coloca você com status pessoal. Né? O Instagram, por exemplo, é o grande mantenedor dos status sociais, que são, na maioria das vezes, irreais. Né? Você encontra com uma moça na rua e quando você vai vê-la numa foto, você acha ela maravilhosa. Né? Não estou falando de ninguém especificamente. Mas estou fazendo uma brincadeira. Isso que você está falando, agora a moda também, principalmente da galera mais nova, quando a gente fala jovem, a gente está falando também de uma tendência mais nova, né? A moda agora é o famoso TikTok, né? Então, no TikTok tem isso aí que você está falando aí, aquelas fotos lindas, e aí quando vai ver a pessoa na vida real, meu Deus. Pois é, não é nada daquilo. Agora, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu acho que hoje em dia o Facebook, o TikTok, o Instagram e outras mídias sociais que tem por aí, elas nos devassam. Mas, ao mesmo tempo, elas normalizam certas coisas. Certo? Por exemplo, imagina uns anos atrás, você vai numa praia, tira uma foto com a sua esposa, com a sua filha e tudo tal, e está todo mundo de biquíni e tal. Isso não era bem visto. Você é muito à vontade, a sua família é muito à vontade. Hoje em dia isso passa desapercebido. Você vê, por exemplo, que as tribos indígenas convivem com a nudez. Eles não enaltecem a nudez não chama a atenção deles, porque é uma normalidade da vida deles. Né? Então, eu acho que essa normalidade, a globalização, ela passa para você essa necessidade, e com essa necessidade você começa a agir socialmente sempre em prol do seu ego, ou daquilo que você vai vender. Né? Então, a gente não tem muito um pensamento social. Né? E eu, como educador, eu penso o seguinte, por exemplo, nesse tempo de pandemia que nós estamos isolados, você sai do seu prédio. Né? Não sei se você mora num prédio com muitos apartamentos. Eu moro em casa mesmo. Ah, você mora em casa. Uma casa. Rico é outra coisa. Né? Rico é outra coisa. Rico mora em mansões. Eu moro numa casinha simples. Você é esperto. Mas então, olha bem, eu por acaso moro numa modesta cobertura, tá? A modesta cobertura. Aí, gente, e ela é modesta uma modesta mesmo. Cobertura. Tá certo? Olha, uma vez eu morei numa cobertura. Minha tia deixou eu ficar na cobertura dela, morando por um tempo. Entendeu? Ela tinha uma casa de 2 andares e um quartinho lá na cobertura. Eu fiquei lá um tempo. Foi a época que eu morei em cobertura também. Tá vendo? Você morou em cobertura. Então, José, uma coisa, outra coisa. Pois é, deixa eu aproveitar. Eu aproveitar só essa pausa que, né, que você continuar. E vou pedir aqui publicamente desculpas para o Ronald, porque eu pensei, deve ser um aplicativo especial para fazer uma live em conjunto. Eu pensei que o próprio Instagram daria essa opção. Eu vou fazer o seguinte, se amanhã o Ronald puder, nesse mesmo horário, ele estará comigo. Eu ia dar uma palestra amanhã, mas se ele puder, eu faço então a live com ele amanhã. Fica combinado assim, né, José? Pro homem não me despedir. Ah, beleza. Pro homem não me despedir, o patrão não me despediu. Como é que é? Pro patrão não me despedir. Deu uma travada.
Ah, para o patrão se despedir, tá. Mas o Ronald, seria interessante se a gente tivesse um bate-bola aqui, Pois é. porque, engraçado, eu sou uma pessoa da área de exatas, mas eu militei na área de exatas, mas o meu conteúdo é muito de humanas, até pelas minhas leituras. E o Ronald, ele é mais de área de exatas mesmo, ele inclusive faz engenharia É, atualmente, isso. e ele tem aí ele tem uma visão assim bem técnica e todas as visões são importantes, né? É bacana você caminhar entre esses opostos assim que gerem ideias, né? Uhum. Porque na realidade nós somos todos gestores de ideias, né? É. Aqueles que gerem ideias, porque vai se interpenetrando, né? As pessoas vão conversando, vão se entendendo. Agora, voltando à questão da pandemia, Isso. à questão da cooperação, por exemplo, nós não vivemos o tempo todo a pandemia, né? E muitas das modificações que estão havendo na vida atual, elas foram gestadas em momentos anteriores. A pandemia apenas evidenciou isso. Por exemplo, a nossa conduta nas mídias sociais, elas não nasceram agora, né? Elas foram precipitadas agora como um recurso de intercâmbio da sociedade, para você não ficar isolado realmente, você teve o isolamento real, mas não teve o isolamento virtual. Claro que dentro do isolamento, dentro do não isolamento virtual, cabe algumas informações que são falsas, né? Uma pessoa de escrever uma coisa, digitar para você uma coisa e falar olhando para os seus olhos são coisas diferentes. É a diferença, por exemplo, da educação EAD, que na escola não funcionaria perfeitamente. Por quê? Porque a escola ela não trabalha só o conhecimento técnico específico, ela trabalha o olhar também. Ela trabalha a condução, a mediação do professor, Uhum. né? O convívio com o outro, as dúvidas dos seus colegas, né? que amanhã serão suas dúvidas e que hoje já serão resolvidas. Quer dizer, a, a, a solução da sociedade é sempre uma solução conjunta. E nós criamos, o mundo criou a virtualidade para que a gente tivesse sempre, de alguma forma, mesmo em casa, a gente tivesse visões conjuntas de outras realidades. Eu não sei se você já caminhou pelo Google Earth, você começa a caminhar sobre outros países, sobre outras cidades, né? Eu já tinha, antigamente, há uns tempos atrás, tinha o Google+, eu fiz amigos estrangeiros, então eles trocavam informações, falavam lá da Tailândia, falavam de outros lugares. Mas Eu achava mega você interessante. está falando isso, sabe o que eu fazia quando eu tinha 12 anos de idade? Eu mandava, tinha uma revista, eu sempre fui roqueiro, né? Eu gostava, tinha um cabelão, tudo. Eu tinha uma revista chamada Rock Brigade, antiga aí, ó. Quem já viu essa revista, muito antiga, Rock Brigade. E lá tinha as correspondências para você fazer com diversos países. Olha só. Eu, como não era muito assim bom no inglês, né? Eu só, até hoje, né? Eu só escuto, listen, mas não falo tão bem. Eu escrever também na época era mais difícil. Eu mandava carta para o pessoal de Portugal, né? Teve uma vez que eu consegui fazer correspondência com o pessoal da Austrália, mas olha só, por carta, cara. Olha só como é que são as coisas. Por carta. Hoje em dia o negócio está assim, ó. Era o recurso. Pois é, era o recurso. Hoje é uma coisa muito rápida. Eu me lembro de um fato que aconteceu, que eu conversava com uma pessoa lá, acho que na Tailândia, eu não sei se é a Tailândia agora, eu não estou me lembrando, isso tem uns 10 anos. Uhum. E era pelo Google+. E tinha um grupo lá que participava junto comigo. Então, essa moça começou a contar a história dela. Ela tinha estudado em Londres, mas ela se aposentou e foi para o país dela. Vivendo no país dela, ela mostrou que lá eles têm uns transportes lá diferentes de nós lá. Parece uma gôndola conduzida por um animal, uma coisa assim. E ela morava numa comunidade bem rastaquera, bem tranquila. Tipo uma coisa assim do interior do Brasil, interior do Nordeste, zona norte, parte norte de Minas e tal. E então, ela passou umas fotos lá, na época não passava esse vídeo, passou umas fotos, e eu mandei um link de um vídeo para ela mostrando quem era o Brasil. E ela ficou surpreendida. Ela falou, mas o Brasil é isso tudo? E nesse vídeo, o vídeo falava da BR, mostrava as estradas brasileiras, falava de petróleo, falava de coisa, falava da riqueza da Amazônia, falava de outros ecossistemas nacionais, nós somos um país continental e tal. E ela ficou abismada. Ela tem um país, a Tailândia não é um país pequeno, mas o Brasil é muitas vezes a Tailândia. Então, quer dizer, num planeta onde o Brasil ocupa uma boa parte de território,
extramarinho, né? Ela não conhecia. Por quê? Porque o mundo é muito traduzido dentro da ciência, muito traduzido entre os principais setores. Por exemplo, nós falamos de filosofia, as pessoas pensam em filosofia europeia. A gente fala, por exemplo, de conhecimento de recursos da medicina, por exemplo, você citou a Ayurvédica, que tem mais de 5.000 anos, é anterior à nossa ciência médica atual e em alguns momentos com mais conhecimento. Se você for no Japão, tem coisas similares também. Tem religiões no Japão que são religiões locais e que eles têm uma visão da vida e um respeito pela natureza, uma coisa totalmente diferente de nós, diferente do nosso indígena, diferente do australiano. Mas isso agora está chegando até nós, né? Isso são outras realidades que seria bom a gente conhecer. Então, essa integração virtual face ao isolamento social, que tornou necessária essa integração, até por avidez, por a gente não ficar isolado definitivamente, esse isolamento que nós tínhamos antes, que você precisava de comunicar-se com carta, isso veio e foi jogado na mídia com muita intensidade para nós conversarmos. Por que nós estamos conversando aqui? Muito porque você começou lá atrás e muito porque nós estamos em momento de pandemia. A gente tem uma assistência aqui, as pessoas querem conversar, as pessoas querem saber, mesmo que não concordem com o que eu estou falando, ou fala assim, esse cara fala muito e fala rápido, eu sei disso. Mas então... Fala bem. Mas nós... Muito obrigado. Mas nós estamos aqui, a gente está tocando bola, é isso? A gente está conversando. E nessa conversa, de repente, alguém escreve alguma coisa ali, chama um assunto para um outro lado, tem uma visão, dá um parecer, às vezes é uma tecnicalidade dele. A gente vai trocando informação. Então, eu acho importante para o mundo futuro, em termos de desenvolvimento humano, essa coisa que está acontecendo agora. Eu te perguntei sobre o apartamento e tal. Você provavelmente não fez isso no seu apartamento, mas eu de repente fiz aqui. Saí, fui ao supermercado de uma pessoa que não podia sair. Tá certo? E fiz isso de boa. Por quê? Porque nós estamos num momento, né? Mas eu faria, você também faria, e outros fariam em outros momentos, né? As comunidades mais periféricas, comunidades que têm mais dificuldades, elas vivem fazendo mutirões para resolverem problemas que cada um individualmente tem e precisa da mão de obra do outro e não pode pagar, tá certo? Então, essa troca de conhecimento, de necessidade, de suprir a necessidade do outro, é uma coisa que está sendo evidenciado neste momento agora. E eu acho que isso aí faz parte da construção do caráter das pessoas. Está sendo evidenciado como uma falta, né, que você diz, né? Está sendo evidenciado como uma falta. É o famoso, você falou aí do pessoal se ajudar, né? Eu lembrei do famoso bater laje. Bater laje, mutirão para bater laje, entendeu? Eu me lembro que eu mexia com construção civil, eu me lembro que no final das obras, no final do dia lá, os caras ficavam combinando que no feriado eles iam fazer isso. Então eu falava, pô, esses caras trabalham o tempo todo. Eles estavam trabalhando naquilo que era a especificidade deles, para os amigos, em conjunto com os amigos. Amanhã esses amigos iam fazer para ele, né? Então, quer dizer, na nossa classe média, né? Nas classes baixas que ascenderam a classe média média, a classe média alta, nós somos muito individualistas, né? A gente fala assim, o ser humano é muito individualista. Não, os individualistas são exatamente os setores intermediários. Porque o rico, o muito rico, ele nem consegue ser individualista, porque ele está tão individualizado que ele não tem que trocar figurinha com você. E quando ele troca figurinha com você, ele é tão natural que você não entende como que ele é rico, né? O pobre é a mesma coisa, são distâncias muito grandes. Quem vive, quem comanda o mundo, vamos dizer assim, de uma certa forma, quem faz o pensamento do mundo, quem faz as trocas, quem faz, de fato, definitivamente a ciência, são as pessoas que estão nas camadas intermediárias. Por quê? Os mais embaixo não conseguem, às vezes, se dotar de um conhecimento ou até não tem remuneração suficiente para chegar ao conhecimento. Você vê a questão das cotas aí. Se você não tivesse cotas, você perderia a inteligência de muitas pessoas que estão lá, né? Lá embaixo. Entendi. E a pessoa que está muito lá em cima, ela normalmente provê, com a forma de um mecenas, ela provê investindo dinheiro na ciência e as coisas acontecem. Quer dizer, a contribuição dessas duas partes são a parte. Quem contribui mais mesmo são as camadas medianas. E a camada mediana é muito individualizada. Hoje em dia é muito egomaníaca. Então, eu acho que a pandemia, ela chama a atenção para a necessidade do desenvolvimento humano, desenvolvimento
no formato de ajuda, de contribuição, de olhar, de se educar, de se alimentar, né? De prover a sua própria saúde, ser seu próprio médico, em princípio, né? E procurando o médico, na realidade, quando você já tiver noção do que está acontecendo com você. É uma coisa mais ou menos que eu faço. Eu, quando tenho uma afecção qualquer, eu já vou procurar saber. Ah, mas eu posso ler qualquer bobagem na internet. Modéstia à parte, eu já tenho uma cultura em que eu posso separar aquilo que não me serve. As pessoas precisam de adquirir esses anticorpos, vamos dizer assim. Né? A gente não precisa de anticorpos contra outras sociedades, contra outras ideologias. A gente precisa de anticorpos contra os nossos preconceitos, sabe? A gente precisava de dizimar esses anticorpos, ter menos preconceito e abrir a nossa cabeça para termos outros olhares na vida. As fake news vão nos atingir muito menos se nós tivermos menos esse anticorpo ruim chamado preconceito. Com certeza, José. Com certeza. E eu ano passado eu fiz uma palestra chamada Truques da Mente, onde a gente trabalha um pouco sobre os viés cognitivos, um pouco sobre a falácia, que é um elemento essencial dentro da fake news, né? E eu pretendo daqui 2 semanas ou uma semana dar essa palestra de novo aqui, né? Agora no mundo virtual também, né? Já que a gente não está fazendo mais as presenciais por enquanto. E isso que você está falando é uma coisa, acho que na Finlândia, se eu não me engano, as crianças estão aprendendo nas escolas diferenciar, isso antes da pandemia, fake news de uma notícia verdadeira, né? E isso aí é fundamental hoje para o mundo inteiro. Assim como existe o vírus aí, né, nessa pandemia, tem que existir esse antivírus, né, que você está falando aí, que é o pensamento crítico. Né? As pessoas começarem a prestar atenção e saírem do piloto automático de ir engolindo qualquer coisa, qualquer informação. Acho que esses monopólios vão acabar, né, José? Por exemplo, o monopólio do médico, do doutor, né? Não vou nem falar médico, do doutor. Porque o doutor, segundo a minha avó, era o advogado, o médico, o cara que estudou, né? O cara que estudou e tem um diploma. Ela até falava diploma. Esse aí tem um diploma, meu filho. Tem que respeitar. Então, acho que vai acabar um pouco esse monopólio por 2 motivos. Primeiro, porque a informação está aí, né? A gente tem os oráculos aí, o Google e tudo mais, mas é claro que tem muita fake news, muita coisa que não serve. Mas, ao mesmo tempo, você tendo um pensamento crítico, você encontra por você mesmo muitas respostas que servem. Não é isso? Eu acho que o importante tem uma coisa que é chamada, que é fazer, eu esqueci o nome agora, mas é assim, letramento. Né? O que é letramento? Eu não vou saber explicar idealmente, mas o letramento é você conseguir fazer leituras. Por exemplo, se você pegar um manual, um compêndio médico agora, você não tem conhecimento profundo para poder ler todas as terminologias ali e comparar. Os jargões, né? Então, por exemplo, são os jargões e são as tecnicalidades, né? São os termos técnicos específicos que neles estão embutidos conceitos que você tem que estudar em outros manuais. Então, você não tem essa leitura. Eu fui fazer um vídeo sobre sistema imunológico e sobre uma descoberta, não é bem uma descoberta, mas uma técnica que eles estão usando aí, que é a transfusão do plasma sanguíneo de pessoas que têm anticorpos e que conseguiram há mais de 10 dias se livrar da doença da Covid. E então essas pessoas, elas têm esse anticorpo dela foi válido, foi funcional, ele foi lá e conseguiu deter a doença, senão a doença teria caminhado pelo sistema endotelial, que é uma doença sistêmica, e teria atingido todos os órgãos, ou vários órgãos, ou os principais. E se conseguiu haver esse freamento e essa cura, é porque esse anticorpo foi funcional. Então eles querem pegar esse anticorpo e fazer uma transfusão do plasma, né, para as pessoas que estão em estado crítico, ou muito crítico, estado grave ou muito crítico. E fizeram essa pesquisa na China, salvaram a princípio 5 pessoas que estavam terminais e foram salvando outras pessoas. E essa técnica ela foi usada, inclusive, na época da pandemia de 1918, lá, a gripe espanhola. Né? E ela foi usada durante o século XX em alguns momentos. Mas ela não é uma técnica totalmente viável,
Porque, às vezes, quando faz o transplante para um ou outro organismo, esse organismo sofre uma rejeição e piora o quadro. Bom, então, quando eu fui fazer essa pesquisa aí, eu tive que ler, aparecia um termo, eu ia atrás daquele termo, e daquele termo apareceu outro termo, eu tive que ler umas 35 coisas para entender um parágrafo, entendeu? Aí, o que eu fiz? Assim, eu vou me limitar à minha ignorância e vou mencionar os locais, as pessoas, os fulanos, e não vou explicar muito, porque eu posso falar bobagem. Por quê? Eu não tenho letramento, eu não tenho conhecimento. Agora, para poder entender notícias, para assistir um jornal nacional, um jornal da noite, um jornal da Band, ou alguém aqui que seja especialista na internet, eu tenho que ter uma capacidade de entendimento, tá certo? Uhum. E eu tenho que ter, por exemplo, alguém está ouvindo você e às vezes não entende os seus termos, porque você tem uma fala, é uma fala normal, mas é uma fala culta, não é uma fala errada. Né? Eu também. Vem de algum mundo, né? Tipo assim, um mundo, por exemplo, o mundo dos médicos tem os seus próprios termos. O mundo dos advogados também. Igual o meu caso, o mundo lá da programação neurolinguística, a gente tem os nossos próprios jargões. Como todo, entre aspas, mundos, né? Ou contextos, né? Como toda metodologia ou ciência, ela tem os seus próprios jargões, seu próprio letramento, como você usou, né? Eu não sei de qual mundo que vem esse termo, mas é um jargão também, né? Também é um jargão. Ele vem eu acho que ele vem da história da educação, da filosofia de educação, entendeu? É você ser capaz de fazer leituras. Então, por exemplo, por mais que você tenha uma formação lá na PNL, eu tenho uma formação como professor e tal, por mais que nós tenhamos, e se a gente souber falar, se a pessoa tiver alguma educação, ela sabe te ouvir. É isso? Inclusive, uma das técnicas de educação, que você deve saber lá da PNL também, eu creio, é que você ensina mais ouvindo do que falando. Claro. Porque se eu falo A e eu não ouço você dizer para mim o A que eu falei, é porque você entendeu outra coisa. Então, você sai dali educado erradamente, porque eu não fui capaz de te ouvir, com uma educação vertical. Então, olha bem, para você sofrer o letramento, para que o aluno sofra o letramento, estou falando de aluno, mas das pessoas de maneira geral, para que as pessoas sofram o letramento, elas precisam ser ouvidas. Né? Então, quem está trazendo a instrução precisa de ouvir aquele que recebeu essa instrução, para saber se aquilo ali foi uma troca. E o mais interessante é o seguinte, você aprende com o linguajar e com o entendimento do outro, aquilo que pode ser uma variante do seu pensamento. Claro. Tá certo? Então, quer dizer, a gente só funciona em comunidade. O próprio professor, ele pode não ter letramento em aluno. Ele pode não ter capacidade de fazer leitura do conhecimento que ele está passando no próprio aluno. É o ensino hierarquizado, onde você está dizendo uma verdade, o cara está ouvindo aquilo. A TV, ela tinha muito essa importância. O cara lá dava uma notícia lá, você acreditava que estava no vídeo. Hoje está um pouco desmistificado, porque eu, por exemplo, posso estar aqui, sim, né, dizendo de uma autoridade que alguns me emprestam, mas que outros vão desconfiar dela. Será que esse cara está falando a verdade? Será que eu concordo com esse cara? Eu acho lícito discordar, eu acho lícito desconfiar, né? Para que você possa ter um letramento da realidade. E você só tem o letramento da realidade quando você estiver conversando com as pessoas. Mais uma vez, a comunhão, né? Aquela assistência que um dá ao outro para que a gente possa falar da mesma coisa. E cada um com uma ideia da solução para um problema que é de todos. Entendeu? Sim, sim. Então, essa aqui é a minha visão do desenvolvimento humano. Pois é, então, nossa, você falou várias coisas e enquanto você falava, eu me lembrando de diversos fatores. Por exemplo, uma frase que eu gosto muito quando você falou sobre escutar e aprender, né? Ou seja, quem ensina, às vezes é quem escuta mais. Eu me lembro de uma frase que eu não sei se é o que eu entendi sobre o que você falou, que é, se você quer ensinar latim para João, saiba mais de João do que de latim. Essa é uma frase perfeita para a educação. Não sei se eu consegui sintetizar o que você falou. Porque se eu entendo como o outro entende, e isso já está na minha área da PNL, entender como as pessoas entendem. Como é que o José funciona
para eu poder falar a partir do mundo dele, da linguagem dele. Porque assim como a gente falou que existem várias ciências que têm os seus jargões, cada pessoa também tem a sua ciência, o seu mundo pessoal e os seus jargões. Eu mandei hoje, por exemplo, uma foto do meu tio, que está lá na roça, está lá na cidade de Recreio. Né? Lá o pessoal não estuda, brincadeira. Tá só no... Mas, tá gozando isso. Então, aí o meu tio, eu tirei uma foto de máscara, eu e meu pai. Passei na loja do meu pai tá lá trabalhando, tá autorizado lá, tá lá naquele esquema das cores, né? E aí, então, eu passei hoje para ver como é que meu pai estava, fui comprar algo no supermercado, e tirei uma foto com meu tio, lá da roça. Meu tio, Aí o meu tio não entendeu nada. O que é que você está falando? Não sei o quê, porque eu usei termos que hoje são próprios aí da internet. Tipo, o você virou VC. Eu até já falei com o Luiz, já conversei com o Luiz, aqui o Luiz Roberto, né? O esposo o Luiz Roberto. Doutora Alice, ele já esteve conosco lá no mesa de debates, né? Na mesa. Eu gosto muito dele e da esposa. Eles são geniais, eu gosto muito deles. Então, aí a gente falava sobre essas questões das ambiguidades e às vezes, da modernidade, né? O vós me ser virou você, que agora é você, que agora é VC na internet, né? Então, a gente precisa... Vai virar só você. A gente precisa ir se adaptando também ao que o outro entende, né? Isso é um papel fundamental do educador. Interessante. Pode falar. Pois desculpa, eu não quero cortar, não. Mas é que você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante a respeito do latim e do João. Eu acho que traduz bem uma frase que os psicólogos... Eu acho que um psicólogo, não sei qual deles falou, que é o seguinte: quando Pedro fala de João, eu fico sabendo mais de Pedro do que de João. Exato. Olha que coisa inteligente. Não é verdade? Sim. Na PNL, isso aí é tudo, né? É muito, né? Porque, olha bem, quando o Pedro está falando, ele está traduzindo o pensamento dele, né? A respeito de João, que de repente você também conhece. E você, de repente, não vê a coisa dessa forma. Ou vê em quem está falando uma série de preconceitos, ou até elogios demasiados, porque injustificados. Né? Quer dizer, então, olha bem, quando Pedro está falando de João, você está sabendo mais de Pedro do que de João. É o que você falou do latim e do João. Né? Você vai ter que saber mais de João para poder ensinar latim para ele do que de latim para ensinar para João. Genial essa sua frase. Foi espetacular. Então, bateu muito. Eu acho que eu não vou saber falar o nome dele agora, que me fugiu, mas esse cara tá famoso. Você lembra do autor, o cara que escreveu Sapiens? O judeu lá. Sim, eu estou com os livros dele, que eu estou com 3 livros dele. Ele lançou 3 eu não sei o nome dele. Deus, Lições para o século XXI e o Sapiens. No Lições para o século XXI, né, ele fala que a tecnologia vai substituir quase tudo, né? A gente sabe disso. Quase tudo. Mas uma das coisas que o ser humano vai ter que se especializar é como encontrar soluções para a vida. Como ele se adapta às coisas, como ele se torna um solucionador e um adaptador dos momentos, das tendências. Né? A gente está faltando 12 minutos para acabar a nossa live. A gente fala muito, tanto eu quanto você. Né? Mas a Silvana está gostando. Ela falou 2 mestres e tudo. Tem 2 mestres, o José Abramo e a esposa dele, que fez o quadro atrás, que é uma mestra também representada pela obra dele aí agora. Eu tô só mediando a coisa toda. Ô, José, fala para nós aí, só para fechar nessa reta final, um pouco disso, assim, como é que você, com todo esse pensamento crítico, vê o ser humano ter que se adaptar, principalmente profissionalmente, né, que é o nosso tema aqui, ao mundo de hoje? Bom, esses livros do Harari, eu tive a oportunidade de lê-los, e ultimamente, né, eu não os li muito para trás, não, eu os li ultimamente, porque eu resolvi fazer uns vídeos, e fiz 3 vídeos encadeados com as ideias centrais dele, pesquisando outros autores, mas as ideias centrais eram dele.
E ele tem várias visões, né? Ele tem a visão, ele tem, por exemplo, a visão dele, homem, homossexual no mundo, né? Sim. Ele fala do início da nossa civilização, como é que o homem se dispunha com a natureza e como é que foi vendo essas evoluções. O segundo livro dele é muito interessante porque ele fala homo deus, quer dizer, é quando o homem começa a se perceber, se deificar, se achar-se muito poderoso e vai caindo nas esparrelas, né? Então, o que eu vejo, não a partir dessas leituras somente, mas assim, eu mesmo. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Você vê os países falando em crescimento. Né? Uhum. O que é todas as economias? As economias capitalistas, elas são economias, quando elas estão no socialismo, elas também são capitalistas. Por quê? Porque elas também estão pensando em crescimento, em troca, em venda e em aquisição de capital para poder satisfazer as comunidades. É como se nós estivéssemos sempre precisando de coisas. A gente está sempre precisando de roupas, a gente está precisando de tecidos, a gente está precisando de maquinários, a gente está precisando de instrumentos eletroeletrônicos, a gente está precisando de shampoos, a gente está precisando de cosméticos, a gente está sempre precisando. Nós somos os seres mais necessitados de todos os planetas da galáxia, porque nós precisamos de muita coisa, não é verdade? E esse precisar, essa migração do seu precisar com o seu dinheiro para o meu produto é a capitalização, é o capital. Uhum. Né? O capital ele vem acima do produto. O produto pode não prestar para nada, eu posso estar te enganando, mas você me deu o capital e isso é o suficiente. E o marketing trabalha muito isso aí. Eu acho isso muito perigoso, porque nos regimes socializados também, você vê, por exemplo, a China era comunista, mas olha o que a China é hoje. A China tirou 840 milhões de pessoas da miséria com base no quê? Um raciocínio capitalista, raciocínio do capital. Uhum. Tá certo? Do crescimento. É péssimo o que eles fizeram? Não, não é péssimo. Mas o meio ambiente? Se o mundo inteiro resolver ser igual à classe média chinesa agora, que tem uma faixa de salários aí em torno de 12 a 15 mil reais, entre 7 mil e 15 mil reais, haja produto para você satisfazer todo mundo, haja transporte para você satisfazer todo mundo, haja combustível para você satisfazer todo mundo. Então, o nosso problema de crescer é crescer sobre um mundo finito. Então, agora vai entrar no meu pensamento. Uhum. Riqueza é aquilo que você diz que é riqueza. Por exemplo, você quer real ou quer dólar? Você quer real ou quer dólar? Se eu quero o quê? Comprar ou vender? Não, ou ganhar? Não, receber? Você quer ter no em bolso. dólar, em dólar, claro. Dólar. Em dólar. Porque é uma moeda confiável, baseada numa economia e tal. Só que isso aí é um paradigma que ditaram para nós. O Acordo de 1947 ditou que o dólar é a moeda mundial. E se tivesse falado que era o Juan? Só que pela tendência que está acontecendo... Não, então, se a gente for falar baseado no que você acabou de dizer, né, um pouco antes disso, eu vou querer o Ien. O Ien é a moeda chinesa. Mais o Ien. Entendeu? Baseado no que você disse, eu vou querer o Ien. Para daqui 20 anos eu quero o Ien. Entendeu? Exato, porque você tem uma economia mais sólida. Mas olha só, por quê? Porque isso aí, antigamente a moeda era atrelada ao ouro, o ouro era riqueza. Uhum. Depois a moeda desatrelou ao ouro, bastou o dólar. Amanhã pode ser uma bolsa de moedas ou pode ser o iene. Bom, o fato é o seguinte, é que nós estamos colocando valor em alguma coisa. Sim. Né? E se eu compro ouro, se eu compro eletrodoméstico, se eu compro automóvel, se eu compro casas, essas coisas têm os seus valores relativos. E se eu tenho muitas posses, eu posso dizer rico. Agora, o que é riqueza, então? Riqueza é aquilo que você diz que é riqueza. Sim. Então, amanhã, nós vamos perder uma série de postos de trabalho. Tá? Você é um montador lá numa fábrica de automóvel, mas nós vamos parar de vender automóvel em larga escala. Primeiro, por causa da questão do combustível. Segundo, porque nós não temos mais petróleo para transformar em pneu, etc, etc, etc. Então, nós vamos ter carros na meio da rua, alguns metrôs, etc, etc. O deslocamento vai ser modificado, as pessoas vão se deslocar menos, nós vamos ter um mundo mais virtualizado, vamos usar menos o automóvel. Por quê? Porque nós não temos mais o insumo do petróleo, de outras riquezas, ou até da energia elétrica e outros tipos de energia. Bom, então, a riqueza, você vai perder seu emprego, mas você amanhã pode cuidar de uma árvore. Você pode cuidar de uma praça. Você pode cuidar de um bairro. Você pode cuidar de idosos. Né? Você pode ser um dentista que trabalha num bairro, que trabalha numa cidade pequena. Você pode ser alguém que vai para o meio de uma mata,
cuidar de determinadas plantas, descobrir, fazer pesquisas sobre remédios, né? Diz que a grande farmácia da natureza está na Amazônia, né? Sim. E os caras vêm lá de fora e patenteiam nossos produtos aqui. Então, as nossas comunidades, principalmente comunidades indígenas, podem ir para lá. Isso será uma riqueza a ser remunerada com esse tal de capital. Então, as pessoas vão deslocar de funções, elas vão ganhar o dinheiro Aham. que representa uma riqueza com base em outro tipo de atividade. E o mundo vai ser todo automatizado e vai beneficiar você. Nós não vamos ter mais linha de montagem, as pessoas vão trabalhar nas suas casas. É. Não vai ter mais aquele sofrimento da linha de montagem, aquela relação patrão-empregado. Isso vai acabar, né? Num futuro. Eu não vou estar aí para ver, não. Sim. Mas como é que nós vamos remunerar ou até dar serviço para aqueles que estão à toa? Vai ser nessa capacidade de visualização da sociedade, das necessidades da sociedade. Aqueles que tiverem minimamente capacidade de suprir algum tipo de necessidade da sociedade vão receber salário. Não vão ser chamados de vagabundos, nem vão ser diminuídos. Essa pessoa pode ter cultura, ela pode assistir filmes, ela pode viajar e cuidar de uma coisa simples, normal, natural. Né? Então, esse aqui é o meu pensamento. Eu acho que esse é o desenvolvimento que nós vamos passar por ele. Legal, José. Olha só, eu vou usar um termo técnico, um jargão do meu mundo, tá? Para definir você e a nossa conversa. Foda. Você é foda, cara. Obrigado. E tem muita coisa para a gente conversar. Só agora, quando você falou, eu lembrei do Sapiens de novo, desse livro do Harari, em que ele trabalha as crenças intersubjetivas, o dinheiro é uma delas, né? Ou seja, o grupo todo acredita que aquele papel vale, e hoje a gente está passando por essa transformação que não é mais o papel apenas, o dinheiro está indo para o mundo virtual, mas na verdade ele não está indo. Ele sempre esteve onde sempre ele estará, que é em nós, que é no nosso valor, fazendo valor na vida dos outros. Eu vou lançar um post depois da nossa live, ela vai ficar gravada lá no meu Instagram, no IGTV também. Vou lançar um post sobre o ajustamento profissional da minha percepção, que eu sempre faço em toda live um resuminho para entregar para a galera o conteúdo aí, que é talento, paixão e mercado. A pessoa saber fazer algo, gostar daquilo que faz e o mercado precisar daquilo. Eu acho que esse é a fórmula que em todos os tempos sempre deu, dá e vai dar certo para as pessoas. José, palavrinha final aí para a gente fechar nosso bate-papo e faltam 2 minutos para fechar a live. Quero aí deixar a sua conta. Eu vou falar rapidamente o seguinte, eu vou te agradecer a oportunidade de vir aqui falar, porque hoje eu falei tudo que eu penso, né? E é bom a gente falar, a gente ter a oportunidade de falar o que pensa. Você tocou em pontos que eu me ocupo muito, inclusive com as leituras do próprio Harari e outras leituras que eu andei fazendo aí na internet ou fora dela, e que vieram ao encontro das minhas ânsias, das minhas necessidades de pensar e de articular pensamento para a solução do mundo, né? E às vezes a gente fica com o mundo na cabeça quando a gente tinha que estar com a cabeça no mundo, né? Mas é razoável quando você está com o mundo na cabeça procurando soluções. E essa última frase que você falou aí, desse programa que você falou, você fez uma trilogia Talento, aí, paixão eu não vou lembrar. Quer dizer, talento, paixão no mercado. Eu acho primordial, porque isso aí está na escala do desenvolvimento daqui para frente. Sempre esteve, né? Mas vai estar cada vez mais, porque o pensamento crítico vai ter que entrar nisso aí. Para que lado que o mundo está evoluindo? Está na cara que nós estamos numa metamorfose. Então, mais uma vez, muito obrigado por você ter aberto essa oportunidade de eu poder falar tanto em tão pouco tempo. Então, eu que agradeço e já vou deixar marcado, se você puder, né, daqui 2 semanas, para a gente conversar sobre pensamento crítico mesmo, educação, né, para as pessoas no mundo de hoje, o pensamento crítico. José, muitíssimo obrigado. Faltou a gente falar da TVE. Vou ver se o Ronald me perdoa e não me despede para amanhã estar conosco, mas se ele não puder também semana que vem. Né? E, como eu disse, essa live vai ficar gravada. Vou mandar o link para você depois, José, para as pessoas poderem escutar. E, se Deus quiser, se você também tiver afim, daqui 2 semanas a gente conversa de novo um pouco mais. Amanhã a gente tem palestra, ou então o Ronald, se Deus quiser.
E a gente vai ficando por aqui. Falta aí alguns segundos. A turma gostou muito, viu, José? Depois também eu vou disponibilizar aí esse vídeo e essa live aí para você. Muito obrigado, viu, meu amigo? Estamos juntos aí na mesa de debate e na amizade. Tá? Bacana. Até a próxima semana. Até a próxima. Valeu. Falou.